Meus amores, hoje a gente vai falar na aula de história sobre a chegada dos portugueses no território que hoje a gente conhece como Brasil. Mas para entender como eles chegaram aqui na nossa terra, a gente vai ter que voltar a uns anos atrás, a uns anos muitos. Bom, tudo começou lá na Europa, um continente onde que fica o país chamado Portugal. No século XV, tanto a Europa quanto Portugal, toda a Europa e o país Portugal, tinha muito interesse em um produto que só tinha uma região conhecida como Índias. Esses produtos eles eram chamados de especiarias e eram de extremo interesse, pois eles eram usados para a fabricação de remédios, de corantes, para a conservação de alimentos, já que naquela época não existia geladeira. Não tinha como aguardar os alimentos para que eles não estragassem. Para isso, eles usavam as especiarias. Algumas dessas especiarias a gente usa até nos dias de hoje, como a canela, o gengibre, o cravo, açafrão, entre outros. Bom, para chegar até as Índias, os europeus eles tinham duas opções de caminhos. A primeira opção era essa aqui, por terra, e a segunda opção era por mar. Mediterrâneo. Só que tinha um problema nessas duas opções. A primeira, por terra, eles teriam que enfrentar os árabes, em que eles viviam em guerra. E a segunda opção, pelo mar Mediterrâneo, eles teriam que enfrentar os comerciantes italianos. Os comerciantes italianos que dominavam todo o comércio daquela região. Se eles eram comerciantes, eles não queriam ter concorrentes, não é? Então eles não deixavam os europeus passar por lá também. Só que o comércio era muito, muito lucrativo. E os portugueses não queriam perder esse dinheiro com a venda dessas especiarias. Eles também queriam ganhar dinheiro com esse negócio. Então eles precisavam buscar um terceiro caminho, sem ser por terra ou pelo mar Mediterrâneo. Bom, então eles tentaram navegar pelo Oceano Atlântico. Essas navegações em busca das Índias, novas rotas até chegar às Índias, ganhou um nome e ficou muito conhecida, que foi de expansão marítima, ou também chamada de grandes navegações. Bom, a gente sabe que o território de Portugal ele era banhado pelo Oceano Atlântico, igual ao território do Brasil. Então, o governo português ele procurou aproveitar que eles tinham essa facilidade em acesso ao Oceano Atlântico para começar novas navegações, para achar rotas até as Índias. Só que ninguém nunca tinha tentado esse caminho antes pelo Oceano Atlântico. Mas os portugueses eles estavam muito confiantes que eles poderiam chegar no Oriente, onde ficavam as Índias, por esse caminho. Bom, essas primeiras grandes navegações portuguesas aconteceram no ano de 1415. A gente pode dizer que esse ano foi antes da chegada dos portugueses no Brasil, né? Que foi em 1500. Se a gente for calcular, as primeiras grandes navegações dos portugueses foi há 85 anos antes de chegarem aqui no Brasil. Bom, indo mais para frente, no ano de 1488, ainda antes dos portugueses chegarem no Brasil, o navegador português Bartolomeu Dias, ele conseguiu chegar lá no sul da África, num lugar que foi chamado de Cabo das Tormentas. Bom, esse lugar é chamado assim porque nenhum navegador conseguia passar de lá. Lá tinha muitas correntes marítimas e as caravelas não conseguiam passar por lá. Mas depois de um tempo, esse cabo foi rebatizado e foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Esse nome foi dado porque essa descoberta até lá mostrava para Portugal que eles poderiam chegar às Índias traçando o caminho pelo Oceano Atlântico, mesmo assim. Em 1498, 2 anos antes de chegarem aqui no Brasil, o navegador Vasco da Gama conseguiu contornar a África e chegar até a cidade de Calicut, que hoje faz parte da Índia. Enfim, eles conseguiram chegar às Índias.
Só que antes deles chegarem às Índias, um navegador genovês que trabalhava para a Espanha, que é um país localizado na Europa, bem pertinho de Portugal. Esse navegador se chamava Cristóvão Colombo. E ele pensou em dar a volta até as Índias pelo globo. Ele queria dar a volta pelo globo. Só que, ao tentar dar a volta, ele descobriu o continente americano. E o rei de Portugal, sabendo que a Espanha conseguiu um novo território para eles terem posse, né? Porque na época quem descobriu o novo território seria dono daquelas terras. O rei fez com que Pedro Álvares Cabral e sua esquadra fossem mandados em expedição para achar novas terras, né? Eles já sabiam da existência do Brasil, porque Cristóvão Colombo já tinha achado uma parte de terra. Portugal ficou curioso e falou que eles também queriam terras. Por isso foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Bom, esse tratado ele é um acordo entre portugueses e espanhóis para a descoberta de novas terras do outro lado do Oceano Atlântico. O primeiro quem achou foi Cristóvão Colombo. E a procura fez com que os portugueses também quisessem achar novas terras. Para que essas disputas de navegação em busca de novas terras também não fosse mais grave, foi criado em 1494 um tratado que dividia os territórios já descobertos e os que ainda iam ser descobertos. Bom, um pedaço dessa linha, que foi uma linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, definia o pedaço a ser da Espanha e o pedaço a ser de Portugal. O rei de Portugal, então, mandou Pedro Álvares Cabral e sua esquadra para verem se realmente existiam essas terras. Foi aí que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Espero que tenha entendido, se não, comentem aqui pra tia. Beijão.